Histórico do Pelourinho. O Pelourinho é a região histórica da cidade de Salvador. Patrimônio histórico da humanidade, o Pelourinho é destino obrigatório para quem visita a capital baiana. Com suas cores, arquiteturas e cultura abundante, são alguns dos muitos pontos que mais chamam a atenção de quem visita o Pelourinho. Mas você sabia que esse ponto turístico importantíssimo de Salvador guarda uma história que se confunde com a do Brasil? Saiba mais a seguir acerca da história do Pelourinho. Local que abrigou uma história tão triste, o Pelourinho de Salvador atualmente é sinônimo de muita música, cultura e arte baiana, reconhecido como patrimônio histórico da humanidade. Quem visita o espaço pode conferir as igrejas com uma arquitetura marcante, como a Catedral Basílica e a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a Fundação Jorge Amado, além de restaurantes, bares, centros culturais, atrações artísticas, museu e muito mais. Localizado no centro histórico de Salvador, o Pelourinho é mundialmente conhecido por ter servido como palco para artistas internacionais como Michael Jackson, dentre outros. E mais, acerca da história deste local. Qual é o significado do nome Pelourinho? Pelourinho era o local em que os escravos que fugiam ou cometiam algum tipo de delito eram levados para o castigo. Composto por uma coluna de pedra com argolas, os pelourinhos ficavam dispostos em áreas públicas, onde as pessoas eram amarradas e cruelmente torturadas. E este espaço, que foi palco durante muitos anos de um local para a punição dos escravos que cometiam os seus delitos, hoje, no século XXI, na verdade, desde algumas gerações, algumas décadas atrás, enfim, o Pelourinho hoje é um espaço de história, arte e cultura. Pois é, o local que abrigou uma história tão triste. O Pelourinho de Salvador atualmente é sinônimo de muita música, cultura e arte baiana. Reconhecido como a que nós mencionamos como patrimônio da humanidade. Quem visita esse espaço confere lá as inúmeras atrações turísticas, histórica, arquitetônica, enfim. Salvador, que hoje é a capital da Bahia, já foi a capital do Brasil por 214 anos. Entre 1549 e 1763. Na época, a mão de obra escrava era usada abundantemente na região e por esse motivo os temidos pelourinhos foram fixados pela cidade como representação de justiça e autoridade dos escravocratas, Aí nas imagens que chegam até você através da TV Novo Milênio, mostramos agora as paisagens deste local, como a fonte luminosa localizada na Praça da Sé. Acima de tudo, o Pelourinho é um local que abriga em torno de
365 igrejas, 365 igrejas. Na verdade, essas igrejas, elas não estão todas localizadas unicamente no Pelourinho. De acordo com relatos de fontes de pesquisas do próprio IBGE, Salvador, ela tem 365 igrejas católicas históricas, enfim, que fazem parte da história da capital baiana. E muitas dessas igrejas, elas estão localizadas no centro histórico, no Pelourinho. Um detalhe aqui, essas imagens que chegam até você através da nossa emissora de TV, essas imagens elas foram gravadas no período do Natal. Daí então, nós visitamos o Pelourinho exatamente no período em que estava lá muitas decorações natalinas. Tá bom. Agora caminhando aqui pela praça, no Terreiro de Jesus, por exemplo, você tem a Escola de Medicina, tem ainda ao lado, vamos mostrar já aí, tem a Catedral da Sé, que é a igreja mãe de todas as igrejas de Salvador. Essa catedral, ela é no estilo barroco, inclusive ela passou por uma reforma total, resgatando os vestígios históricos das pinturas, enfim, que ela carrega. Depois também tem outras igrejas, tem a praça enorme, né, como você acompanha nas imagens que chega até a quem nos acompanham. Então, nós decidimos fazer esse tour aqui pelo Pelourinho, para sair um pouco do estúdio. A TV Novo Milênio, ela decidiu ir às ruas, né? E mostrar para o telespectador, para o amigo e a amiga que sempre acompanham a programação da emissora, nós decidimos então mostrar o que nós temos de melhor na capital baiana. E agora então, aqui no Terreiro de Jesus, o caríssimo amigo, os que nos acompanham, vê as imagens aí mostrando, né, essa região toda aí do Terreiro de Jesus. Um detalhe aqui, no período em que visitamos o Pelourinho, foi exatamente nesse período em que as restrições referentes à pandemia, algumas das muitas restrições, elas ainda estavam em vigor, tá bom? Por isso que nas imagens que chegam ao telespectador, você pode reparar que o Pelourinho, quando nós visitamos esse local aqui na cidade, foi num dia de sábado, né? Se não nos falha a memória, foi aí 2 semanas antes, umas 3 semanas mais ou menos antes do Natal. Aí já estavam acontecendo shows pelo Pelourinho, mas tudo bem limitado, né? Porque no pleno sábado, se o telespectador analisar bem, essas imagens foram feitas à noite, quando a nossa equipe foi às ruas, né? Enfim, e num pleno sábado, você pode reparar como está o Pelourinho. Se é num período antes da pandemia, isso aqui, com certeza, estaria tendo muitos shows, muitas atrações, enfim, ainda mais num período de fim de ano, numa época de Natal, que a Prefeitura de Salvador, ela organiza muitos shows, mas ainda por conta da pandemia, não está sendo possível a realização desse show. Outro detalhe que tem aqui no Pelourinho também é o Museu da Misericórdia, né? Aqui também tem aqui o Museu da Misericórdia, que guarda muita a parte rica, cultural e religiosa, a história cultural e religiosa de Salvador está guardada no Museu da Misericórdia. Então, depois a nossa equipe ela seguiu caminhando pelas ruas. Você pode reparar bem, nós mostramos as igrejas, olha aí, essa igreja também que chega na sua casa as imagens, ela está ali no entorno, né? Ela compõe o complexo, o conglomerado de igrejas que fazem um total de 365 igrejas históricas da capital baiana. Tem ali a igreja do Rosário dos Pretos, como mencionamos, tem a igreja do Convento do Carmo e a própria Catedral da Sé,
outras igrejas que fazem parte desse adereço, a igreja de São Francisco, que inclusive é uma igreja que é banhada a ouro. Nossa equipe ela conseguiu chegar perto da igreja, né? Mas estava tendo lá casamento, então nós decidimos por bem, em respeito àquela cerimônia que estava acontecendo no dia em que fomos visitar, que decidimos caminhar pelo Pelourinho. Aí você acompanha aí, ó, os bares, né? As mesas, as pessoas sentadas, enfim. Nesse momento também que nós chegamos aí, tivemos a oportunidade de fazer a filmagem de um show, tá bom? Só não vamos mostrar a parte musical por questão de direitos autorais, seguindo as regras, enfim. Mas nas imagens que chegam até você, nesse momento em que nós conseguimos pegar esse show aí para mostrar essa filmagem do show, foi um momento mágico, porque o Pelourinho estava todo praticamente vazio, entendeu? Pouquíssimas pessoas nas ruas, ainda por conta das restrições da pandemia. Aí foi no período do Natal de Salvador, você vê nas imagens, né? Então, mas a prefeitura, ela organizou poucos shows. Esses shows, na verdade, não ficaram concentrados apenas no local. Os shows, eles foram espalhados em vários pontos da capital baiana, justamente para quê? Para evitar aglomerações. Você pode acompanhar nas imagens, caríssimo amigo que assiste a TV Novo Milênio, que as pessoas elas estão sentadas, não tem aquela aglomeração que é de costume se ver na capital baiana, tá bom? Então é importante nós ressaltarmos isso. Aí você acompanhou conosco esse documentário, está acompanhando aqui, na verdade, né? Estamos chegando aos minutos finais desse nosso pequeno documentário, esse tour turístico que a Novo Milênio, emissora de TV, fez pelo Pelourinho, tá bom? Acompanhando nas imagens, olha essa belíssima música. Vamos ver se a gente consegue mostrar só um pouquinho. Pronto, vamos seguir as regras, pronto, seguindo as regras das plataformas onde o sinal da TV está disponível. Pois então foi isso, tá bom? Foi um dia muito bom, maravilhoso, em que nós fomos às ruas, saímos dos estúdios e fomos mostrar o que a nossa capital ela tem de melhor, mesmo numa situação de pandemia, mas a capital baiana ela não perdeu seu brilho. E pedir que com a graça de Deus a pandemia ela cesse, né? E que nós possamos voltar a ter a cultura, o comércio ativo, funcionando, enfim. Agora, para que tudo isso possa de fato acabar totalmente, é necessário também que as pessoas criem consciência, usem máscaras, evitar as aglomerações. Por isso que você pode reparar que os shows, principalmente já nesse período do Natal, mesmo que estamos tendo a vacinação nesse ano de 2021, que foi desenvolvida as vacinas, enfim, mas ainda assim está se evitando as aglomerações, porque o risco ainda é grande, tá bom? Então a pandemia ela não passou. Então tem que cada um fazer a sua parte. Os órgãos, os poderes públicos, a prefeitura, enfim, os órgãos de saúde, eles estão fazendo a sua parte. Agora, cabe também o cidadão da capital baiana, aquele que deseja, que gosta das festas populares, enfim, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Usar a nossa máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos com água e sabão, continuar utilizando o álcool em gel, isso tudo ainda é importante. Essas regras, elas não foram descartadas porque a pandemia ela ainda não acabou, tá bom? Então, um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade, quando nos encontraremos aqui na TV Novo Milênio em mais um belíssimo documentário. Grande abraço a todos e até a próxima.